um aparato tecnológico disponível e funcionando. Então, vamos à palavra do João. Obrigado. Então, como eu já tinha agradecido, agradeço outra vez pelo convite para estar cá. Aquilo que eu vou fazer nesta palestra, e até quando estava a preparar, olhei um pouco para o programa deste vosso ciclo e pensei o que é que pode ser interessante daquilo que eu faço para a discussão que tivemos hoje de manhã e que continuará nos próximos, entre hoje e amanhã. E aquilo que eu faço no meu trabalho mais recente tem sido, sobretudo, a aquisição da sintaxe, a aquisição de dependências sintáticas, e vou juntar aqui algum trabalho sobre dependências que envolvem movimento sintático e dependências referenciais, mas também pensei que era interessante tentar trazer aqui algum contributo de o que é que este tipo de estudo nos mostra sobre o que é informação, podemos dizer que é estritamente linguística, o que pode ser atribuído ao processamento, o que pode ser atribuído a fatores que são específicos de uma língua, a fatores que são específicos de uma determinada população. E essa tem sido também alguma da nossa preocupação no nosso grupo de trabalho, na faculdade, que é fazer a distinção entre o que são comportamentos transversais a todas as populações, a todas as línguas, e aquilo que é específico da aquisição do português europeu, e fazer alguma arrumação da casa neste sentido. Ao mesmo tempo, na investigação que tenho feito, sobretudo na sintaxe, nos últimos quase 20 anos, tenho preocupado em entender, por conta de alguns debates que existem na literatura, o que é que podem ser considerados primitivos sintáticos. Hoje de manhã falávamos no debate, naquela pequena discussão que tivemos, sobre se há formas diferentes de olhar para o mesmo fenómeno ou não. Por vezes há dentro do mesmo quadro teórico, não é? E há alguns debates que parecem não estar resolvidos e em que eu acho que os próprios estudos de aquisição podem dar aqui algum argumento. E o debate que me interessa aqui é este, é perceber quão autónoma é a sintaxe em relação a outras componentes da gramática. Isto vai ser crucial para depois entendermos o que é que está a ser adquirido e o que é que é matéria de aquisição ou o que é matéria de exploração nas interfaces com outras componentes da gramática. E nós temos, desde o final dos anos 90, essencialmente duas visões sobre isto. Há uma abordagem que defende que há aspectos da prosódia, há aspectos do discurso, há aspectos da estrutura informacional que são primitivos sintáticos, e são primitivos sintáticos codificados de forma diferente em função da teoria, ou como categorias funcionais, ou como traços, ou como condições para a aplicação de determinadas operações. E há outros, digamos que mais conservadores, nos quais eu me incluo, que dizem que não, a sintaxe é autónoma e à sintaxe só interessam princípios que são estritamente sintáticos. Portanto, temos uma sintaxe cega a questões de natureza semântica, uma sintaxe cega a questões de natureza discursiva. Porquê que este debate não é fácil? E, de novo, como eu dizia hoje de manhã, isto não deve ser matéria de opinião, deve ser matéria de argumentação. Portanto, nós temos que ver exatamente o que é que argumenta para um lado e para o outro. E, infelizmente, nem sempre esse debate tem sido feito e às vezes, eu comentava agora com a Letícia e com o Érico ao almoço, às vezes há conferências que me dão sono, e são aquelas em que o palestrante começa por dizer eu vou assumir isto, aquilo, aquilo outro e aquilo outro. Ora, se eu não partilho as assunções, se eu não questiono as premissas, pode ser que a partir daí tudo o resto não me interesse, não é? Portanto, eu tenho de começar por justificar as premissas daquilo que vou fazer, não é? Então vou dar um exemplo deste debate a partir de uma relação entre sintaxe e prosódia. Existe esta operação que é conhecida até desde os anos 60 como Heavy NP Shift, que corresponde a isto. Numa língua como o inglês, eu não posso ter esta ordem de palavras, I read yesterday books, portanto eu não posso atirar para o final da frase um complemento direto, exceto se ele for pesado. Portanto, se ele for prosodicamente pesado, pode ser colocado no final da frase. Olha, eu tenho perante isto duas opções, não é? Uma é dizer assim, que é defendida, por exemplo, em Feng, em Frota e Vigário, é dizer
Algumas operações sintáticas são condicionadas por condições prosódicas. Aqui o que é que eu estou a fazer? Estou a diminuir a autonomia da sintaxe. Estou a dizer, para a aplicação de uma regra sintática, eu tenho um contexto prosódico que tenho de verificar. A outra opção é dizer, não, a operação sintática é completamente livre. Eu posso, sintaticamente, eu posso mover para a direita tanto sintagmas nominais leves como pesados. O que tenho depois são filtros prosódicos a atuar sobre o output da sintaxe. Portanto, aqui eu tenho um modelo que é derivacional, a sintaxe faz a operação que tem a fazer e a prosódia atua depois, não é? As duas dão o mesmo resultado, que é excluir os sintagmas nominais leves daquela posição. Portanto, eu preciso de critérios para decidir. Ora, neste contexto específico, nestes trabalhos meus que eu citei aqui, o que é que eu coloquei como critério para escolher esta opção? Encontrar casos em que tenho exatamente a mesma condição prosódica, ou seja, o peso prosódico é exatamente o mesmo, e ainda assim não consigo fazer o movimento. Portanto, se eu dissesse é a prosódia que condiciona o movimento, sempre que eu encontrasse o mesmo contexto prosódico, podia fazer o movimento. Mas às vezes consigo encontrar esse contexto prosódico e o movimento está bloqueado. Não é? Porquê? Porque a estrutura nem sequer é gerada sintaticamente. Tenho dedicado os últimos anos da minha vida a encontrar vários dados da gramática adulta que permitem comparar estes dois tipos de abordagem. E não vou falar disto, isto é só por referência, portanto tenho olhado para contextos de inversão sujeito-verbo. O que é que nós dizemos em línguas como o português europeu, sobretudo, em que eu posso ter frases como o João tossiu ou tossiu o João, não é? Há um contexto discursivo que legitima tossiu o João. É, em português europeu, a resposta quem é que tossiu? Tossiu o João. Não é? E eu podia dizer, eu aqui tenho um argumento para dizer que foco, informação nova, está condicionado sintaticamente. Aquilo que eu mostrei olhando para contextos não finitos é que, se a sintaxe não permitir, por alguma razão estritamente sintática, eu não consigo fazer a inversão. Aliás, a comparação entre português europeu e português brasileiro é um ótimo argumento para dizer isso, e em trabalho que fiz em conjunto com a Maria Cristina Figueiredo Silva, usámos exatamente esta comparação para dizer que a sintaxe é autónoma e não codifica noções discursivas. A mesma coisa com interações entre foco e ligação em contextos ditransitivos, contextos como eu dei o livro ao João, eu dei ao João o livro, em que eu posso usar estas ordens em função da função discursiva, mas se por acaso eu tiver uma anáfora que tem de ser ligada num dos casos, já não consigo fazer a alternância, ou seja, vejo que a restrição sintática tem um peso superior a estas alternâncias e pode bloquear uma delas. Algum trabalho também com ordens adjetivo-nome ou nome-adjetivo, que eu posso, em casos em que eu posso ter alternância, posso ter uma simpática pessoa ou uma pessoa simpática, isto é opcional, eu posso jogar com discurso, mas se por alguma razão a sintaxe dos adjetivos não permitir as duas ordens, só posso jogar com acento, já não posso jogar com a posição, não é? Então, por muito que eu queira focalizar bola, não posso ter uma azul bola, tem que ser sempre uma bola azul, não é? Algum trabalho com possessivos, com scrambling e também em dialetos do português europeu, o comportamento de estruturas clivadas, em que eu vejo que a mesma estrutura clivada que utilizo no português europeu standard, posso usar em dialetos com funções discursivas diferentes, o que mostra que há alguma autonomia entre as duas coisas. Ora, se eu tiver uma sintaxe autónoma, de que é que eu vou precisar? Vou esvaziar a sintaxe destas noções prosódicas, noções discursivas, etc. E aquilo que eu vou precisar é ter restrições que atuam como filtros, não é? Sistemas de mapeamento entre a sintaxe e outras componentes, saber, e nada disto é novo, quer dizer, isto é aquilo que se fazia nos anos 80 em particular, não é? Mas agora podemos encontrar alguns formalismos mais precisos para isto, e preciso por vezes de ter estratégias de reparação. O que é que eu quero dizer com estratégias de reparação? Há vários exemplos que têm sido dados na literatura. Em trabalho da Tanya Reinhardt, ela coloca quantifier raising como uma estratégia de reparação. Se por alguma razão a ordem superficial dos quantificadores não me der a leitura, eu só vou recorrer a esta estratégia de elevação de quantificadores se não tiver uma alternativa dada livremente pela sintaxe que permite isto.
no trabalho do Hornsey, na ideia de que os pronomes fortes podem ser elementos elsewhere, ou seja, eu comparo uma estrutura sem pronome com a alternativa com pronome e só vou usar o pronome se for mesmo necessário. Não é? E em trabalho que fiz com a Nancy Kula e também com a Krista Shandroy, baseado em trabalho da Tanya Reinhardt, a ideia que estratégias de mudança de acento, quando eu faço coisas do tipo o João comeu a sopa, são estratégias de reparação por eu não conseguir utilizar a ordem de palavras. Por exemplo, na comparação entre o português europeu e o português brasileiro, neste contexto de resposta, é isso que acontece, que é nós, porque ainda temos todos os traços de língua, nós, em Portugal, nós não inclusivo, todos os traços de todas as propriedades das línguas prodrop, de sujeito nulo, quando me perguntam quem é que tossiu, eu posso responder tossiu o João, e tenho aqui acento neutro, não é? Em português brasileiro tem que ser o João tossiu, e eu faço uma mudança de acento, não é? Porquê? Porque não tenho alternativa sintática de trocar a ordem. Mas veja que a mudança de acento funciona como estratégia de reparação face à inexistência de uma ordem que colocaria a informação nova no fim da frase. Que consequência é que isto tem para a aquisição? Portanto, se eu tenho estas estratégias de reparação, estes filtros a atuar, isto tem um impacto na aquisição. E o impacto é o seguinte, indo buscar uma ideia da Tanya Reinhardt, é que estas operações pós-sintáticas, porque são filtros, são reparações, devem ser computacionalmente mais pesadas do que aquilo que é gerado pela sintaxe de graça, sem custo, não é? Portanto, a ideia que está aqui é que operações estritamente sintáticas de merge, juntar elementos, o merge interno e externo, portanto, juntar, mover, etc., isto não deve colocar qualquer problema para a criança. Digamos que é conhecimento sintático absolutamente elementar, não é? E isto contradiz até alguma ideia que esteve e está presente em alguma literatura, que é o movimento é difícil. Isto é, de quem não vê a ideia de movimento sintático como uma mera metáfora sobre uma representação, não é? E a gente tenta medir a velocidade do movimento e aplicar ali termodinâmica, mas não dá, não é? Quando dizemos isto, estamos simplesmente a assumir que devia ser difícil porque há uma derivação. Não, o que está ali é uma representação de uma dependência. Não há razão nenhuma de princípio para aquilo ser difícil se for conhecimento sintático elementar. Agora, estas estratégias de reparação são mais difíceis porquê? Porque elas só vão ser necessárias se aquilo que a sintaxe gerou não for suficiente. Ora, isto implica o quê para o falante? Implica assim, eu tenho aquilo que a sintaxe gera e vou ver, isto é suficiente ou não? Deixa-me ver a alternativa. E é esta comparação de alternativas que requer manter em memória de trabalho a outra hipótese. E é isto que pode explicar que isto seja computacionalmente mais exigente do que o que é gerado pela sintaxe. Então, no fundo, aquilo que eu estou aqui a tentar dizer é que quando eu tenho estratégias de reparação, estratégias de filtro, comparação de derivações, comparação de representações, eu, em princípio, vou ter comportamentos mais tardios do que quando tenho estruturas sintáticas simples. E agora, por simples, não estou a dizer aquilo que a tradição gramatical considera simples. Não há razão nenhuma para dizer que uma frase complexa é mais difícil do que uma frase simples. Quando estou a dizer estruturas sintáticas simples, são aquelas que são geradas apenas por movimento e concatenação. Não é? Quando tenho interface entre a sintaxe e outras componentes, é que vou ter estruturas mais complexas. Então eu vou-vos relatar alguns dados, selecionei, até vos digo um bocadinho arbitrariamente, de algumas áreas em que temos estado a trabalhar no nosso grupo de pesquisa em aquisição, nos últimos 8, 9 anos. Portanto, vou-vos dar alguns dados e vou-me centrar sobretudo em resultados, portanto não vou perder muito tempo com as metodologias, etc., mas depois, se tiverem curiosidade, perguntem-me. Portanto, dados da aquisição de foco e de mudança de acento, dados com a aquisição de dependências à barra, em particular vamos olhar aqui para alguns fenómenos com relativas, da aquisição de objeto nulo, em português e já com alguma comparação com português europeu, já com alguma comparação com o português brasileiro, aquisição de pronomes e de dependências referenciais,
e a aquisição de sujeitos nulos em cabo-verdiano, comparando crianças monolingues com crianças bilingues. Portanto, isto são trabalhos, como veem, o meu nome nunca aparece ali sozinho, são trabalhos de muita gente, não é? de uma equipa que é muito feliz, que gosta de trabalhar uns com os outros. Não é? O que é que eu quero dar-vos conta com estes diferentes testes e estes diferentes resultados de pesquisa? Mostrar-vos casos em que estamos a trabalhar nas interfaces, casos em que precisamos ter conhecimento sobre os sistemas linguísticos específicos que estão a ser adquiridos e casos em que há, de facto, argumento para dizer que há comparação entre estruturas. Então, vamos começar aqui pelo primeiro caso, a aquisição de escopo e de foco. E aqui estamos interessados em frases como esta, que são ambíguas. Este advérbio só pode ter escopo sobre o sintagma preposicional final ou sobre todo o sintagma verbal. Não é? Portanto, quando eu tenho o Pu só deu o livro ao tigre, eu podia continuar esta frase de duas formas. Podia continuar: o Pu só deu o livro ao tigre, não fez mais nada, ou o Pu só deu o livro ao tigre, não deu o livro a mais ninguém. Não é? São as duas alternativas legítimas. O que é que nós sabemos sobre crianças, antes de passar ali para a alternativa? O que sabemos sobre crianças é que, quando há este tipo de ambiguidade semântica, geralmente elas atribuem o escopo mais largo. Portanto, na ambiguidade, elas têm uma preferência por atribuir escopo ao constituinte mais largo. Não é? E o Stephen Crane explica isto com um princípio que ele chama de subconjunto semântico, que começa da hipótese mais abrangente e depois restringe. Não é? Dei-vos a possibilidade de ter escopo sobre o sintagma preposicional ou escopo sobre todo o VP. Não é? E se eu quiser, agora a questão é, se eu quiser que o só tenha escopo sobre o livro, como é que eu faço? Não é? E em português europeu, não sei como é em português brasileiro, tenho duas possibilidades. Ou mudo a ordem, faço aqui um scrambling e ponho o livro no final, faço o Pu só deu ao tigre o livro, isto já não é ambíguo, só tem escopo sobre o livro, ou faço mudança do acento, faço uma coisa como o Pu só deu o livro ao tigre. E aqui desambiguo e só tenho a leitura sobre o complemento direto. Não é? Ora, o que é que nós temos aqui para a conversa que estávamos a ter? Nesta hipótese scrambling, o que eu tenho é uma operação sintática livre. Faço alternâncias de ordem e a sintaxe faz isto sem custos. Aqui tenho a hipótese stress shift, tenho a tal hipótese que é pós-sintática. Quando eu vi o que a sintaxe gerou, não fiquei contente e aplico uma estratégia de reparação pós-sintática. Ora, a predição, de acordo com o que vimos até agora, é que, em princípio, o scrambling será mais fácil para a criança do que a compreensão da mudança de acento. O que até é, face a algumas coisas que ouvimos na literatura, aparentemente contraintuitivo, porque nós sabemos que os bebés são muito sensíveis à prosódia desde muito cedo, com 3 dias, não é? Aquelas experiências loucas que se fazem com crianças que ainda não mal respiram e já estão a ser testadas, não é? Sabemos que há uma sensibilidade muito precoce à prosódia. Então, o que é que nós fizemos? Isto foi trabalho com a Krista Schendrey, ela já tinha testado algumas destas coisas para o holandês, mas o holandês não tem as duas estratégias, não é? O português foi bom porque podíamos ter. Portanto, fizemos uma tarefa de juízo de valor de verdade com crianças entre os 4 e os 5 anos e aquilo que oferecemos às crianças foi uma situação potencialmente ambígua em que o só podia ter escopo ou sobre o complemento direto ou sobre todo o sintagma verbal. E depois tínhamos um fantoche que dizia estas frases e víamos como é que a criança interpretava. O que é que aconteceu? Quando havia alternância da ordem de palavras, eles tiveram uma boa compreensão. Quando havia mudança do acento, eles interpretavam o escopo do só sobre todo o sintagma verbal. Não é? Portanto, encontramos boa compreensão da alternância da ordem de palavras e uma má compreensão da mudança de acento. Ora, isto confirma, esta coisa final deve ter sido numa zona de turbulência do avião, porque confirmação devia ser confirmação e natureza devia ser natureza. Mas pronto. Isto confirma que stress shift é computacionalmente mais exigente do que a mera
a alternância das ordens de palavras. Qual é o resultado para que eu queria chamar aqui a atenção? É que não há problema na aquisição de movimento, não há problema na aquisição de alternâncias de ordem sintática. Provavelmente o único problema que temos é um problema de mapeamento entre uma estrutura prosódica marcada e o efeito informacional disto. Portanto, é no mapeamento entre a sintaxe, a prosódia e a estrutura informacional que surgem as dificuldades. E isto nem sequer é incompatível com a tal sensibilidade muito precoce à prosódia, não é? Eu não questiono que as crianças de 5 anos ouçam o acento, não é? Até porque a forma como o fantoche dizia aquilo era quase artificial, que nós queríamos garantir que as crianças tinham lá o acento. Eles diziam, o Pooh só deu o livro ao tigre, não é? Só se eles fossem surdos é que não haviam o acento, não é? Agora, a questão é se são capazes ou não de atribuir as propriedades interpretativas deste acento. E foi isso que nós vimos que não eram capazes. Segundo conjunto de testes, aquisição de dependências à barra. Há coisas que se sabem, até quase desde o trabalho aqui da Letícia e de outros, desde muito cedo, que existem assimetrias sujeito-objeto na aquisição de movimento. Ou seja, pegando, por exemplo, em interrogativas, é mais fácil compreender e produzir uma interrogativa de sujeito, que menino é que viu a mãe, do que uma interrogativa de objeto, que menino é que a mãe viu, não é? Ora, nós fomos aferir exatamente a mesma coisa para o português europeu. Começámos por testar relativas, neste momento também já temos testes com interrogativas e essencialmente confirmamos aquilo que já toda a gente sabe, não é? Não há aqui grande novidade em termos de resultados. Usámos para a produção uma tarefa de preferência desenhada pela Nama Friedman e pela Rama Novogrodsky, no âmbito de um projeto europeu em que participámos, em que quisemos desenhar procedimentos idênticos para 27 línguas na Europa, porque há um problema na Europa neste momento que é a grande circulação de pessoas e se eu for português e emigrar para a França, por exemplo, que é o que está a acontecer à maior parte dos portugueses agora com a crise que temos lá, está tudo a fugir do país. E se eu for uma criança que vai com os pais e tenho um problema de desenvolvimento de linguagem, o que acontece à maior parte destas crianças é que não são diagnosticadas. Porque aquilo que se acha é, ele é bilingue, então as dificuldades que tem na linguagem é por ter outra língua. Portanto, este projeto, este COST, aquilo que tinha como objetivo, claro que não ficou feito, mas mantém-se como objetivo de pesquisa para muitos dos nossos grupos, é tentar encontrar domínios de desenvolvimento linguístico que são idênticos para as crianças na mesma faixa etária, independentemente da língua que estão a adquirir. Não é? É um pouco como encontrar os sintomas de uma gripe, não é? Independentemente de eu estar no Brasil, ser português, ter viajado para a Noruega, etc., se estiver a chorar, constipado, com febre, etc., provavelmente tenho uma gripe, não é? Aqui é a mesma coisa. E encontramos, por exemplo, que as relativas de objeto são um desses marcadores suficientemente robustos do ponto de vista interlinguístico. Como é que pomos crianças a produzir relativas aos 2 ou aos 3 anos com um teste deste tipo? Aquilo que fazemos é ir para as escolas dizer que somos pesquisadores de universidades que queremos saber quais são as preferências das crianças e fazemos perguntas deste tipo. Há 2 meninos, um menino bebe leite, outro menino bebe Coca-Cola. Que menino preferes ser? E a única regra para a criança é começar a frase dizendo gostava de ser o menino e depois sai uma relativa, não é? Que bebe leite ou que bebe Coca-Cola. A criança fica muito preocupada a pensar se prefere leite ou Coca-Cola, mas seja qual for a resposta, o que sai é uma relativa. Não é? E funciona bem porque eles acham mesmo que estamos interessados nestas coisas e nós não estamos. Para relativas de objeto, fazíamos perguntas do tipo: há 2 meninos, o pai visita um menino, o tio visita o outro menino, que menino é que gostavas mais de ser? Gostava de ser o menino que o pai visita, por exemplo. Ora, aqui tenho apenas, por conveniência do gráfico, temos mais de 200 crianças testadas, aqui tenho os resultados de um dos grupos. Aquilo que encontramos foi uma grande assimetria entre relativas de sujeito e de objeto, portanto, um resultado semelhante ao que era conhecido
para outras línguas. Um dado interessante é, quando testámos o grupo de controle adulto, portanto, adultos, licenciados, todos normais, encontramos exatamente o mesmo resultado. Não é? E ficámos a pensar, então, se calhar as relativas de objeto nunca são adquiridas, ou o que é que se passa aqui? Mas o dado interessante é o que é que aconteceu nas crianças, o que é que aconteceu nos adultos. Nas relativas de sujeito, nas crianças, esta parte que não está aqui preenchida é ocupada por estratégias possíveis na língua. Dizer, em vez de dizer o menino que bebe leite, dizer o menino do leite, ou o menino da Coca-Cola. Não é? E os adultos aqui tiveram mais alto, tiveram 90 e tal %, mas também o pouco que não fizeram foi do mesmo. Nos adultos, aqui o que não estava preenchido por relativas de objeto, estava preenchido por passivas. Gostava de ser o menino que é visitado pelo pai. Nas crianças não foram passivas que apareceram. O que apareceram foram alternativas ou agramaticais, que envolviam muitas vezes preenchimento da lacuna. Por exemplo, gostava de ser um menino que o avô visita esse menino. Ou com um pronome. Até fazia um ênclise num contexto de próclise. Gostava de ser um menino que o avô visita-o. Não é? Ou então, o que faziam era mudar ali a ordem dos papéis temáticos. Não é? Gostava de ser o menino que visita o avô. Não é? Com algum grau de consciência. Era interessante que algumas crianças diziam assim... gostava de ser... Que menino é que gostavas mais de ser? E eles diziam, gostava de ser o menino que visita o avô. E depois olhavam para nós e diziam assim, fiz batota, não foi? Enganei. Mas também não conseguiam dizer de outra forma. E muitas não respostas. Lembro de uma criança em particular que nós testámos, tinha 5 anos, que nas de sujeito respondia logo, nas de objeto dizia, gostava de ser o menino que não consigo dizer, é muito difícil. Ele sabia exatamente o que queria dizer, mas não conseguia. Não é? Portanto, encontramos aqui uma dificuldade que tem a ver com esta alternância dos papéis. Não é? E que é resolvida de duas formas. Ou preencho ou troco. Não é? Lembro de termos algumas condições em que tínhamos, há 2 meninos a dormir, o despertador acorda um menino, a mãe acorda outro menino, que menino é que gostavas mais de ser? E haver alguns que diziam, gostava de ser o despertador que acorda o menino. Não é? Portanto, até com a mudança da cabeça da relativa. Não é? Na compreensão, também temos dados para dizer que aquela semelhança entre adultos e crianças é apenas superficial, porque aquilo que vimos numa tarefa de seleção de imagens é que os adultos aí são alvo nas duas condições, mas nas crianças mantém-se a assimetria entre sujeito e objeto, até por volta dos 6 anos, 6, 7 anos, ainda há algumas crianças com alguma dificuldade na compreensão. Porquê é que isto é relevante para a conversa que estamos a ter aqui? Porque podemos ver o que é que se passa na dificuldade que as crianças têm com estas estruturas. Primeiro, as crianças dominam movimento, porque quer as relativas de sujeito, quer as relativas de objeto, envolvem movimento de constituintes. Portanto, a ideia de que o movimento sintático é difícil não parece ser confirmada por este tipo de resultados. Aliás, quando olhamos para a produção de interrogativas, sabemos que há uma assimetria entre interrogativas que têm a constituição QU mais N e as que têm apenas a palavra QU. Portanto, se eu tiver quem é que o pai visitou, isto não é problemático, mas se tiver que menino é que o pai visitou, eles já não sabem quem é que visitou quem. Não é? Nas duas, claramente, há movimento. Portanto, movimento sintático não é difícil. A estrutura também não está comprometida, porque nos dois casos, nas relativas de sujeito e de objeto, temos nós altos da estrutura, não é? A parte mais alta da estrutura, até CP, está ali projetada, portanto também não é aqui que há dificuldades. Então onde é que está a dificuldade? A dificuldade parece estar quando eu encontro uma sequência deste tipo. Pensemos nisto até em termos de processamento, não é? Eu ouço isto ou eu quero produzir isto, chego aqui e encontro uma... Saí da frente. Encontro uma lacuna e eu tenho que pensar, então qual é o antecedente para isto? E volto atrás, tenho aqui um que por acaso não é, mas podia ser. E aquele que é o que está mais longe, não é? Então isto gera aqui um clash de possíveis antecedentes e fico sem saber, e esta estrutura é mais difícil do que uma em que o antecedente
estaria mais próximo. O que é interessante aqui é que aquilo que encontramos é um problema de estabelecimento de referência numa determinada configuração sintática. Portanto, de novo, o problema não está naquilo que são os elementos nucleares da estrutura sintática, mas sim quando chegamos à interface entre a sintaxe e a semântica, entre a capacidade de ter uma dependência sintática e a atribuição de significado às várias partes daquela cadeia referencial. Encontramos evidência independente para isto em trabalho com a Nama Friedman. Quisemos mesmo ver se isto não tinha nada a ver com movimento e dependências à barra, etc. Então fomos procurar casos em que houvesse o mesmo tipo de lacuna, dois possíveis antecedentes, na ausência de movimento à barra e de frases complexas subordinadas. Não é? Então fomos olhar para frases deste tipo. O anão filmou o príncipe e segurou uma maçã. Não é o que está mais próximo. Não é? Então criámos uma tarefa de seleção de imagens. Aqui só nos interessa a da direita, não sei porque é que pus aqui esta era a das relativas. Portanto, dizíamos uma frase daquelas, o anão filmou o príncipe e segura uma maçã, não é? E se eu conseguir interpretar, vou apontar para esta, não é? Porque o anão filmou o príncipe e segura uma maçã, é aqui que ele está a segurar uma maçã, não é? Se eu não souber quem é que segura a maçã, vou andar aqui hesitante. Ora, o que nós encontramos aqui, tenho os dados colapsados de crianças falantes do português e falantes de hebraico. E nós temos insistido, eu com a Nama Friedman, em fazer vários trabalhos em que testamos português e hebraico, ou de português e árabe, por uma razão simples, duas razões. Uma é que gostamos de trabalhar um com o outro. A outra é que estamos a olhar para línguas que não têm qualquer relação entre si. Geneticamente, estruturalmente, são bastante distintas e ainda assim conseguimos encontrar comportamentos semelhantes. O que mostra que as dificuldades vêm de propriedades abstratas das línguas e não de coisas que sejam superficiais e que eu pudesse, até para retomar alguma da discussão hoje de manhã, dizer o tipo de interação, não sei o quê. Não, a interação é importante, mas aqui não está a desempenhar papel nenhum. Não é? O que é que vejo aqui, que é interessante? Isto são relativas de sujeito e as relativas de objeto comportam-se exatamente da mesma forma destas estruturas com coordenação. Até a nível individual conseguimos estabelecer correlações entre a compreensão de relativas de objeto e a compreensão destas estruturas de coordenação. Portanto, isto é importante de novo porque mostra que as dificuldades não estão nas propriedades que são estritamente sintáticas. Aliás, a dada altura, quisemos ver, neste trabalho com a Maria Lobo e o Nino Grilo, quisemos ver o que é que acontecia com adultos, mudando as metodologias. Então fizemos metodologias online de compreensão de dependências relativas livres, relativas com antecedente, não é? Mostra-me quem a mãe abraça versus mostra-me a menina que a mãe abraça. E aquilo que encontramos foi que os adultos, em tempo de leitura, as dependências que são difíceis para as crianças são difíceis para os adultos, mas essa dificuldade só emerge com métodos online. Ora, porquê é que é interessante fazer esta comparação entre crianças e adultos? Pela mesma razão que é interessante fazer comparações entre diferentes populações. Quando eu comparo as crianças com os adultos e vejo que até nos adultos aquele tipo de dificuldade aparece, tenho mais um argumento para dizer o que está ali não é um problema de desenvolvimento linguístico em estrito senso. As propriedades puramente gramaticais, se calhar nem são matéria de aquisição, não é? Estão lá desde o início, estão disponíveis desde o início. O que está ali são problemas de interface que se espera que comecem a gerar dificuldade ou que continuem a gerar dificuldade também mais tarde. Para corroborar isto, temos feito alguns trabalhos em que comparamos crianças com desenvolvimento típico e outras populações. Por exemplo, testamos crianças com surdez, mas treinadas oralmente, portanto não são falantes de língua gestual, são crianças que não tiveram a surdez logo detectada no início, receberam implantes cocleares mais tarde
e foram treinadas oralmente, mas tiveram uma exposição tardia ao input. Não é? Neste trabalho conjunto, porque é muito difícil testar surdos em Portugal, é uma coisa muito difícil, fomos olhar para crianças árabes, falantes de árabe e falantes de hebraico, e aquilo que encontramos em adolescentes foi que, dependendo da idade em que o implante coclear foi colocado, mas a idade aqui são meses de idade, no primeiro ano de vida, ou não havia problema, e estes adolescentes eram iguais a crianças com desenvolvimento típico, ou a compreensão de relativas estava fortemente comprometida. Mas aqui, os dois tipos de relativas, sujeito e objeto. Não é? Então aqui já é possível dizer que existe um problema com o movimento. Não é? Mas eu tive umas condições de aquisição que não foram de todo normais. Não é? Houve uma exposição tardia ao input. Portanto, aqui eu até posso criar a expectativa de que tenha havido propriedades nucleares do conhecimento gramatical que não tenham sido estimulados na altura certa. A mesma coisa com agramatismo. Portanto, estamos pacientes agramáticos e aquilo que encontramos foi que, nestes casos, há dificuldades com tudo o que envolve os nós mais altos da estrutura. Portanto, interrogativas, relativas, mas também estruturas de complementação, frases subordinadas. Portanto, aqui já não é um problema com movimento, é um problema com acesso à estrutura. Mas aqui estou a falar de uma população que tem uma lesão e pode ter propriedades da gramática localmente afetadas. Temos estado a fazer algum trabalho absolutamente exploratório, porque também em Portugal é difícil encontrar criancinhas bem diagnosticadas com perturbações de desenvolvimento da linguagem, e aí o que temos vindo a encontrar é um comportamento semelhante ao desenvolvimento típico, mas muito prolongado no tempo. No caso específico da surdez, queria só dar-vos este dado porque é curioso. No trabalho que fizemos comparando árabes e hebraicos, aquilo que encontramos foi que, portanto, o que é que acontece em hebraico e em árabe? As relativas podem ter estratégias resuntivas, coisas do tipo, esta é a menina que a mãe abraça ela. Portanto, isto em hebraico é considerado um registro muito formal, não é? Em árabe é opcional. Não é? Testámos relativas com e sem resuntivos e fomos ver quando é que o resuntivo ajudava e quando é que não ajudava. E aquilo que vimos foi que ajudava quando era um pronome forte, não ajudava quando era um pronome clítico. O que mostra que propriedades específicas do sistema, e sabemos, como vamos ver daqui a pouco, que os pronomes fortes têm um comportamento sintático diferente dos clíticos, não é? E que os pronomes fortes e a estratégia resuntiva com pronomes fortes pode ser uma alternativa ao movimento. Com os clíticos, não. Não é? Então, foi isso que encontramos. É que quando é uma alternativa ao movimento, facilita quem não tem movimento. Quando não é alternativa ao movimento, não o faz. Mas mostra bem como é preciso ter um olhar sobre o tipo de perturbação, a construção sintática e as propriedades específicas de cada língua em que estamos a testar. Vou saltar agora para o terceiro conjunto de estudos que temos estado a fazer. Temos estado com a minha colega Maria Lobo e em alguns trabalhos também conjuntos com a Carolina Silva. A nossa primeira preocupação foi ver a aquisição de pronomes clíticos. Porque sabemos que em muitas línguas que têm pronomes clíticos, eles são omitidos nas fases iniciais da aquisição. Ora, o problema é que o português, europeu e brasileiro, tem objeto nulo. Não é? Eu tenho frases destas, tirei a carteira do bolso e pus na mesa. Então, se eu ouço uma criança a dizer isto, como é que eu sei se ela está a omitir um clítico, como as crianças francesas que omitem clíticos obrigatórios, ou a fazer um objeto nulo como um adulto faria? Então, preocupámos-nos com isto, em saber o que é que as crianças faziam. Então, fizemos muitos testes de elicitação de pronomes. O resultado que obtivemos foi uma omissão massiva de pronomes clíticos em português e até mais tarde do que nas outras línguas, mas fomos cruzar isto com contextos em que o objeto nulo não seria possível. E o que vimos foi que também há omissão de pronomes em contextos em que o objeto nulo é impossível, portanto, contextos de reflexos, primeira e segunda pessoa, de ilhas fortes, que em português europeu o objeto nulo é excluído em ilhas fortes, mas em taxas mais baixas.
colocámos então a hipótese de dizer que o que acontece nas crianças portuguesas é uma sobregeneralização do objeto nulo, que assumem que a língua tem objeto nulo, mas fazem isto até mais tarde. Isto é um dado muito interessante porque é daqueles casos em que, não sei como é que é aqui no Brasil, mas em Portugal nem os falantes escolarizados e instruídos têm consciência de que o português é uma língua de objeto nulo. Têm consciência de que é uma língua de sujeito nulo, mas nunca ninguém lhes disse que é uma língua de objeto nulo. Não é? Então, quisemos saber duas coisas. Primeiro, se é verdade que as crianças portuguesas sabem que a língua é de objeto nulo e, em segundo lugar, se elas sabem que tipo de categoria nula é que têm quando têm um objeto nulo. Para isto, criámos um teste com este formato, adaptado de um teste que tinha sido feito para o francês e para o inglês pela Therese Grutter. Pegámos em verbos que podiam ter uma leitura transitiva ou intransitiva. Verbos como mergulhar, eu posso mergulhar ou posso mergulhar qualquer coisa dentro de uma piscina. Acordar, eu posso acordar ou acordar alguém. Isto foi feito para o francês e aquilo que se fez para o francês foi criar às crianças estruturas transitivas, contextos transitivos, portanto, tudo favoreceria a interpretação transitiva, mas depois dizer a frase sem o pronome. E as crianças diziam sempre que era falso. Portanto, elas não reconheciam que existia em francês a possibilidade de haver um verbo transitivo sem complemento. Fomos fazer o mesmo para o português, não é? Portanto, apresentávamos uma imagem com as personagens, está aqui o Rui, o cão e a bola junto à piscina, depois dizia, vamos ver o que é que o Rui fez ao cão. Portanto, tudo isto favorece transitividade. Depois virávamos o cartão e tinha esta imagem e o fantoche dizia, olha, mergulhou na piscina. Se a criança não sabe que a língua é de objeto nulo, vai dizer que isto é falso, porque só admitiria se isto tivesse o Rui a mergulhar na piscina. Foi isso que aconteceu com as crianças francesas. Os nossos não. Os nossos não tiveram qualquer problema na interpretação destas frases. Consideraram 3, 4 e 5 anos. Consideraram tudo isto gramatical. Fizemos o mesmo para contextos reflexos, em que o objeto nulo já não é gramatical para o adulto. Tínhamos está aqui o menino, o elefante e uma banheira. Vamos ver o que é que o menino fez ao elefante. E depois dizíamos assim, olha, o menino está a lavar. Se ele tivesse a lavar o elefante, isto era bom. Mas, lavando-se a si próprio, não dá. Não é? Os adultos excluíram, as crianças aceitaram. Portanto, isto corrobora a ideia de que eles estão a sobregeneralizar o objeto nulo. Não só aceitam, até aceitam em contextos em que não é possível. Aquilo que temos estado a fazer agora é tentar perceber porque é que elas sobregeneralizam o objeto nulo. Não é? Então, para isso, fomos testar se elas sabem se o problema não será de novo um problema de relação entre sintaxe e semântica. Uma coisa é a propriedade sintática, é dizer, há aqui um parâmetro qualquer que diz a língua tem objetos nulos. Agora, que categoria nula é aquela? É um pronome? É uma variável? É uma elipse? Todo aquele debate que existe na literatura em sintaxe sobre isto. Fomos fazer um teste a partir de trabalhos do Miyagawa para o japonês, comparando sujeitos nulos com objetos nulos. Qual é a diferença em português europeu? Agora eu vou falar de português europeu. O sujeito nulo, que é um prozinho em português europeu, só admite leituras estritas. Portanto, se eu tiver assim, o moreno disse que os pais estão sentados. A história é esta. Há um rapaz moreno, há um rapaz louro. Nós explicávamos tudo isto às crianças, até uma coisa muito genética, a dizer os pais morenos têm filhos morenos, os pais louros têm filhos louros, e não há aqui nada. Não é? Porque isto tinha tantas personagens que atribuir nomes era uma confusão. Não é? Então, quando tenho o moreno disse que os pais estão sentados e o louro disse que não tinham chapéu, não é? A única leitura possível, com prozinho, é que o referente que está aqui é os pais do moreno. Não é? Não podem ser os pais do louro. Portanto, esta frase para esta imagem é falsa. Não é? Em trabalho que estamos a fazer com a Helene Grola, estamos a comparar com o português brasileiro, porque sabemos, por via da Silene e outros, que o sujeito nulo em português brasileiro tem propriedades diferentes em termos de referência. E ainda não temos dados ultra conclusivos para o português brasileiro. Basicamente, estamos baralhados. Este trabalho que eu cito aqui mostra que estamos baralhados. Se eu tiver objeto nulo, aqui já admite leituras sloppy. Não é? Portanto, se eu tiver o louro abraça aos pais e o moreno beija, não é? Isto é verdade. Ele já não tem que estar a beijar os pais
do primeiro. Não é? Portanto, a primeira condição é falsa, esta é verdadeira. Testámos isto com as crianças, aqui 4, 5 anos, e aquilo que encontramos foi que elas jogaram à sorte em todas as condições. Portanto, mesmo em condição de sujeito nulo, de sujeito nulo, aceitavam leituras sloppy para aquele caso. A única condição em que elas eram um bocadinho melhores era em elipse de VP, que usámos como condição de controle e eram um bocadinho melhores ali. Mas nós até sabemos, até pela produção, que a elipse de VP é adquirida muito cedo em português europeu. O que é que isto nos mostra? Sim. Vocês fizeram elipses com um nulo lá dentro ou só elipses? Não, só elipse, só elipse. Eles foram postos com elipses. Exatamente. Portanto, isto mostra que as crianças aceitam objetos nulos, ao contrário das que estão a adquirir o francês, sobreaceitam objetos nulos, mas não sabem exatamente, quando fazem um mapeamento entre categorias nulas e propriedades semânticas, que categorias nulas são estas. Portanto, de novo, temos aqui um problema de mapeamento entre sintaxe e semântica. E temos algum trabalho agora também recente, que está para ser publicado agora, em que comparamos isto com dados para o japonês, em que o sistema é muito mais uniforme, há menos problemas de mapeamento, menos escolhas a fazer e as crianças não têm problemas numa tarefa semelhante. Também pode ser que os japoneses sejam geralmente mais inteligentes do que os portugueses. Ora, qual é o resultado principal que está aqui? É aquele que eu dizia, não é? Que não está no núcleo das propriedades da construção do objeto nulo, mas sim no mapeamento. Última coisa, nos últimos 5 minutos, será o último conjunto de testes, será esta aquisição de dependências referenciais. E aqui vou ser até mais rápido. Background disto. Sabemos de vários trabalhos que existe uma aquisição tardia na interpretação de pronomes. Não é? Também sabemos, saltando já ali para o fim, que, ou pegando na ideia da Elaine Grolla, portanto, sabemos que as crianças que estão a interpretar frases como, isto é o trabalho do Chinny Wexler, onde é que está? Não tenho aqui. Frases como "The bear washes him", podem atribuir uma interpretação reflexa a isto. Mas se tiverem "The bear washes himself", só atribuem interpretação reflexa. Não é? A Elaine Grolla pegou no trabalho do Ornstein e disse assim: bom, porque é que os pronomes são complexos e as anáforas não? Porque, de acordo com o Ornstein, só os pronomes é que são inseridos pós-sintaticamente, portanto, só os pronomes é que induzem estes problemas de computação de conjunto de referência. Isto é confirmado por dados, e esta minha aluna, a Sandra Cristóvão, o que fez foi pegar nos testes tal e qual como a Elaine Grolla aplicou para o português brasileiro e aplicar para o português europeu. E o que encontrou foi que em português europeu não há dificuldade. Diferença crucial. Ela, em português europeu, testou frases como "o avô abraça-o", com um clítico. Em português brasileiro foi testado "o avô abraça ele". Ora, um clítico tem que entrar a derivação sintática cedo para ser legitimado. Um pronome forte não, pode ser inserido tardiamente. Não é? Portanto, isto confirma a ideia de só quando temos operações sintáticas tardias é que vamos ter dificuldades. Quisemos, com a Joana Ambulato, quisemos ver se esta diferença entre clíticos fortes, entre pronomes fortes e clíticos, seria relevante também internamente ao português europeu. Então fomos testar casos em que tínhamos pronomes nulos ou pronomes fortes numa língua que até tem clíticos. Então fomos comparar frases como "o Pedro disse ao João que tem fome" com "o Pedro disse ao João que ele tem fome". Não é? E aquilo que encontramos foi que as crianças tinham uma boa performance com o sujeito nulo e uma performance de acaso com o pronome forte. Portanto, mesmo numa língua, internamente à mesma língua, encontramos isto. E agora tenho a Carolina Silva para o doutoramento a testar pronomes preposicionados. O João gosta dele, em que eu não tenho a opção clítica, só tenho a opção forte. O que é que eu infiro daqui? Que não há dificuldades com o princípio B, que é estritamente sintático, apenas com referência, que é sintático-discursiva, e só há dificuldades quando os pronomes são inseridos pós-sintaticamente. Portanto, o que é estritamente sintático, de novo, não gera problemas. Vou quase saltar, porque já não dá tempo aqui, o que se passa com as crianças bilíngues. O resultado, assim, dito muito rapidamente, é o seguinte. O crioulo de Cabo Verde não tem sujeitos nulos referenciais.
Fernanda Pratas testou a produção em crianças com 3 anos e aos 3 anos já há uma taxa baixíssima de sujeitos nulos em crioulo de Cabo Verde, apenas 16%, que é muito baixo. Testámos em conjunto crianças bilíngues entre os 8 e os 9 anos, testámos-las em português e testámos-las em crioulo. E em todas elas aquilo que apareceu foi uma taxa altíssima de sujeitos nulos. O que é que é relevante aqui? Saber que o crioulo de Cabo Verde tem alguns sujeitos nulos apenas em contextos encaixados. Não é? Eu posso ter coisas do tipo, o João disse que tem fome, aqui o sujeito pode ser nulo. Não é? Qual é a hipótese que colocamos? É que o que acontece com as crianças bilíngues é terem um contexto conflituante em que têm uma língua com sujeitos nulos referenciais e outra que admite só num contexto muito específico, e elas vão ter que fazer um mapeamento entre contextos, legitimação por operadores, porque os encaixados só são possíveis com operadores, e de novo eu tenho um problema na interface que pode gerar dificuldade apenas para as crianças bilíngues. O outro lado disto é que se confirma a ideia já antiga na literatura, com mais de 20 anos, de que a fixação do parâmetro de sujeito nulo não é complicada, é feita muito precocemente. Então, vou apresentar aqui as conclusões gerais, não é? Portanto, nos vários domínios que eu estive aqui de que eu estive a falar, aquilo que vemos é que quer os princípios, quer as operações que são estritamente sintáticas e nucleares estão ativas desde o início, não são sujeitas à aquisição, não são sujeitas a desenvolvimento e não constituem problemas na produção e na compreensão. O que é mais difícil para as crianças são as interfaces. Se eu voltar ao início, que era aquele que modelo é que temos e quão autónoma é a sintaxe, aquilo que podemos eventualmente ter é a aquisição a funcionar como uma evidência, como um argumento para a existência de operações pós-sintáticas e, neste sentido, como um argumento para a autonomia, para a visão fortemente autónoma da componente sintática. Não é? A dúvida que fica é até que ponto é que ela também é uma janela para uma própria caracterização clara do que são interfaces e do que é estritamente sintático. Eu espero que consigamos daqui tirar alguns resultados nesse domínio. E pronto, é isto. Agradeço às criancinhas e aos meus coautores todos. Bom, nós começamos atrasados, aí nós estamos um pouco atrasados. Eu queria fazer perguntas, tem perguntas para o professor Costa. Muito interessante o trabalho do senhor, e acho que dialoga muito com o que a gente está trabalhando aqui também no laboratório. Eu fiquei com uma dúvida assim, nessa questão que o senhor colocou da autonomia da sintaxe, e citou o Ritz e o trabalho do Tinko, e eu queria entender, seja, em que sentido que as análises, as propostas deles, em certo sentido, desafiam essa questão da autonomia da sintaxe. Eu acho que desafiam completamente, não é? Porque a partir do momento em que eu tenho uma hierarquia da estrutura sintática, em que eu atribuo como etiquetas daqueles núcleos, daquelas categorias, só tomando um exemplo, as categorias discursivas, foco, tópico, contraste, etc., o que é que eu estou a dizer? Que estas noções de que sempre nos habituamos a pensar como categorias discursivas são primitivos sintáticos, não é? Seja nessa versão, seja na versão em que são traços que justificam o movimento, não é? Mas aqui estamos a falar na sua projeção como categorias. Ora, se eles são categorias sintáticas, no modelo mais económico possível eu já não preciso ter um modelo informacional depois em que elas estão representadas, senão tenho uma redundância, não é? E aquilo que me parece é que eu tenho nesse tipo de modelos uma enorme circularidade, que é, porque é que eu ponho um tópico no início da frase? Para se deslocar para uma categoria de tópico. Como é que eu sei que ele é um tópico? Porque se deslocou para lá. Não é? Portanto, isto parece-me haver aqui sempre muita redundância nisto. Não é? Agora, se eu disser assim, não, o que eu tenho são operações de movimento que me permitem colocar um constituinte qualquer no início. E aquilo que eu estou a dizer é assim, porque é que fazes este movimento? Eu digo, faço porque posso.
E quando chegar depois da sintaxe, vou interpretar esta ordem que gerei e ver se ela serve os meus propósitos informacionais ou não. Não é? Portanto, eu acho que o desafio, mas é um desafio interessante, que o desafio é o desafio da economia, que é, eu quando proponho um primitivo sintático, tenho que perceber se não consigo dar conta dos mesmos resultados sem esse primitivo. Não é? E o que eu acho que está a acontecer em Itália, digamos assim, é que já não se questiona, já tudo pode ser uma categoria nuclear da sintaxe. Eu estou pensando assim, talvez uma forma de conciliar a ação via LIT com a autonomia da participação da autonomia da cidade, tal como você está apresentando, seria talvez pensar que uma vez que você tem representado como traços formais informação de natureza intencional, informação de natureza conceitual, mas mais intencional, né? No caso das categorias que têm a ver com realizam referência. Então, uma vez que você representa algo em termos de traços formais, você garante a autonomia da sintaxe. Embora no léxico haja uma interface com sistemas conceituais, sistemas intencionais e tudo mais. Então, do ponto de vista da computação sintática, a sintaxe seria totalmente autônoma. Mas do ponto de vista da representação da categoria no léxico, ela codificaria algo de natureza intencional. Mas eu acho, voltando ali à questão dele, que é qual é o desafio é perceber quanto é que nós precisamos de codificar, não é? Porque eu uma vez peguei num trabalho feito aqui no Brasil, da Rosane Berlink, sobre inversão, e eu acho que o que ela mostra, ela não está minimamente preocupada com a estrutura sintática, não é? Mas tem um resultado muito interessante, que é mostrar que para eu perceber os padrões de ordem de palavras, eu acho que ela até olhava para o português europeu, eu preciso de categorias discursivas muito mais finas do que alguma vez a sintaxe poderá ter. Não é? Portanto, eu vou ter, muitas vezes, aquilo que eu até num artigo aqui há uns anos, ou no livro que publiquei, chamei mapeamentos imperfeitos. Não é? Que eu vou ter uma só ordem de palavras, por exemplo, a permitir codificar um leque de categorias discursivas muito mais rico do que aquilo que a sintaxe põe. Então, por vezes, se calhar, esses traços que tu referes, que são necessários, alguns vão ser necessários, eu acho que o desafio é exatamente esse, é saber de quais é que precisamos, vão ser mais grosseiros do que aquilo que é o seu reflexo em termos discursivos depois. Não é? Porque senão eu não sei onde é que paro. Porque eu vou dizer assim, então, informação nova é um traço que eu preciso? E dada também. Eu também acho que não, não é? Mas há quem diga que sim, não é? E dada, e contraste. E qual é a diferença entre um tópico contrastivo e um foco contrastivo? E quando o contraste implica avaliação, não é? Porque já tem um comportamento diferente. Não é? Então, provavelmente, eu tenho... o meu sonho é eu jogar com traços muito abstratos, como operador, coisas com valor de operador, etc., que depois possam ser mapeados em contextos discursivos específicos. Ora, João, olha só. Então, isso não é tão difícil de testar, né? Porque, na verdade, se o Tinkoit der certo e essas categorias são todas mapeadas sintaticamente, então, o movimento para foco, o movimento para tópico, deve ter o mesmo custo, deve ter a mesma, como eu vou te falar, mesma dificuldade ou a mesma facilidade do que o movimento QU. Sim. Não é? Exatamente. Então, se uma criança não tem problema nenhum com o movimento QU, ela não vai ter problema nenhum com esses, porque de acordo com a sua teoria, isso são categorias sintáticas e acabou. Se você colocar você e o Tinkoit junto, esse é o resultado. Mas se você colocar só você junto, se você comparar você com você, então você vai dizer o seguinte, que você está pressupondo aí que movimento para tópico e movimento para foco é mais dificultoso. Agora, eu estou misturando meu português com o seu, Exato. mais difícil do que movimento QU. Não, por quê? Porque um é para uma coisa que já é dada. Então movimento QU não envolve nada de interface. Não envolve nenhuma adição extra na interface. Eu não vou tão longe. Eu digo assim, todo o movimento é simples. Todo o movimento é simples. Não é? Sim, todo movimento é simples. Não é? Então, Por exemplo, no foco, aquele primeiro estudo que eu mostrei,
nos dois casos tu tens relações de escopo condicionadas por foco, não é? O que era difícil ali era a mudança de acento, porque é uma estratégia pós-sintática, não é? Certo, mas então, olha só, para você, se você tiver, deixa eu ver se eu te entendi bem, se você tiver movimento QU, você tem o movimento QU e aí depende do que você vai me dizer. Você não vai ter nenhuma operação de interface, você não vai precisar de nenhuma adição nas interfaces para isso. Mas se você não tiver uma... Então, agora vamos pensar em tópico e foco, movimento para tópico. Vamos dizer então que você não tem o mapeamento daquelas categorias todas, você tem uma sintaxe simples, CP, TP, VP. Você pega o elemento move para CP, aí nada naquela estrutura te diz que você tem um tópico. Você vai precisar de uma adição nas interfaces para interpretar aquilo como tópico. Então, essa adição nas interfaces... Não preciso de uma adição. Eu tenho, o modelo que eu preciso é um modelo em que eu faço o seguinte. Eu tenho a minha sintaxe a trabalhar, não é? E a sintaxe gera outputs, não é? Gera uma ordem qualquer, que pode ser uma ordem objeto, sujeito, verbo, não é? Certo. E eu vou submeter isto, primeiro, a uma prosódia, não é? E a prosódia cega o que faz é atribuir acento neutro aqui. E eu vou dizer, numa ordem destas, o acento neutro de frase cai no verbo, não é? Depois, o resultado disto, já com acento atribuído, é lido pela estrutura informacional, não é? Estou a pensar num modelo tipo do Valdovi, que tem uma estrutura informacional pós-tudo, que vai ler. E aqui eu vou ter regras do discurso e da pragmática e tudo isso a começar a atuar, não é? Que me dizem o quê? Informação nova à direita, informação dada à esquerda, não é? E agora vou verificar se isso acontece ou não. E vou ver, este é dado, está à esquerda, está tudo bem, não preciso de mais nada. Agora imagina que não aconteceu isso, não é? Que era o caso do português brasileiro. Tenho sujeito e verbo e a minha sintaxe não gera verbo-sujeito para tossir o João, não é? Portanto, a sintaxe gera isto, passo isto para a prosódia, o acento cai aqui, o acento neutro, vai para a estrutura informacional e diz informação nova à esquerda, informação nova à direita, informação dada à esquerda, não é? É isso que está a acontecer? Não. Não é? Então agora, como isto não está a acontecer, eu tenho que voltar atrás e ter uma estratégia de reparação do acento que faz isto. E é este voltar atrás que é custoso. A minha... Desculpa, não. Que a minha pergunta, agora quando você fez essa caracterização, eu fiquei pensando como é que você está definindo o custo. Porque teve um momento da sua fala, exatamente no exemplo do Tossir João, João Tossir, que você disse que o custo estaria envolvido em manter na memória as duas opções. Né? Isso aqui estaria... Portanto, eu tenho que... Repara, é isso mesmo que é. O voltar atrás é isso que significa, que é... Eu tenho de comparar... Eu cheguei aqui e vi que não tinha as necessidades informacionais satisfeitas, não é? Então eu tenho que gerar uma alternativa que é fazer o movimento do acento e comparar a leitura desta com a leitura desta. E assumindo que aquela outra ainda esteja... Exatamente, ativa, não é? Porque um dos problemas aí que não tem nada a ver com linguagem, quer dizer, é não linguístico, um problema que as crianças parecem ter é em relação à função executiva e processos inibitórios, que envolve justamente você ter que manter duas representações e inibir uma delas. Então, exatamente. Quando você estava caracterizando, eu fiquei me perguntando em que medida você não pode também atribuir uma dificuldade das crianças a essas questões de... Pode ser, não é? Há uma coisa que a gente sabe sobre as crianças com perturbação de desenvolvimento, é que têm problemas nesse tipo de tarefas, não é? Até mais tarde. E as crianças normais só vão desenvolver plenamente função executiva e processos mais tarde, inibitórios né? na adolescência. Exatamente. Tanto que tem dificuldades de eu fazer diria... análise em estruturas de... aquelas estruturas ambíguas de Gardenfeld. Exatamente. Portanto, é bom isso, estás a dizer? A história fica... João, você já trabalhou com optimalidade? Sim. Há aqui um ambiente de optimalidade nisto tudo, não é? Exato. Eu queria aqui ver se você tem aí um argumento para uma teoria mais derivacional, uma teoria mais representacional. Né? O argumento que eu tenho é... Eu deixei de fazer optimalidade com estas questões da inversão quando vi que
que portanto, no modelo de optimalidade há sempre uma coisa que é possível. Exato. Não é? E aqui, para isto funcionar, há inefabilidade, não é? Ou seja, há outputs que a sintaxe nunca gera. Exato, porque você pode, se você tiver um modelo da optimalidade, você pode dizer o seguinte, a sintaxe gera os dois, você tem um ranqueamento do... E o outro é excluído, mas aí nenhum era mais difícil do que o outro. Exatamente, o problema seria, então, você não teria como falar de autonomia da sintaxe. Exatamente, de exatamente, Você teria exatamente. então, Exatamente. Isso é interessante, ao mesmo tempo que é muito interessante, alguém pode dizer o seguinte, não, os seus dados mostram a autonomia da sintaxe por causa do modelo teórico que você está vendendo. Eu vou, o que me mostrou que o dia em que eu descobri que tinha que deixar a optimalidade foi um dia em que eu ouvi na televisão a seguinte frase. Ouvi esta frase. Decidiram ficar todos os bombeiros no quartel. Esta frase é maravilhosa por várias razões, porque eu tenho um sujeito encaixadíssimo, não é? Dentro de um verbo que nem devia reestruturar, etc. Não é? Depois comecei a brincar com isto, não é? Porque o que é que eu dizia sobre inversão na altura em que fiz a minha tese? É uma violação da restrição que faz o movimento, etc. Não é? Então isto também é. Mas depois comecei a brincar com verbos e se eu tiver aqui um verbo como recusaram, isto já não funciona. Não é? E porquê? Porque este verbo, em termos de reestruturação, é mais transparente do que este. Então, o que é que eu tenho aqui? A estrutura sintática, os princípios básicos da sintaxe não legitimam a inversão aqui. Portanto, não vale tudo.